Justiça do Rio decreta a prisão preventiva de filho de Fernandinho Beiramar. Mantida a prisão de empresário acusado de fraudar licitações para transporte escolar no Piauí e Maranhão. Conforme o processo, Luiz Carlos Magno criava empresas em nome de laranjas. Procuradora-Geral da República pede preferência em julgamento de ação que beneficia trabalhadores que têm doenças graves. Para Raquel Dodge, essa norma vai contra os principais fundamentos da Constituição Federal, a igualdade e a proteção da dignidade humana. Balanço da Operação Ano Novo da PRF aponta aumento das infrações por falta de cadeirinhas para transporte de crianças. Em 2018, esse número aumentou para 1.038. E na quarta reportagem da nossa retrospectiva 2018, julgamentos do Supremo que envolveram a disputa eleitoral. O debate sobre as fake news chegou ao STF. Olá, boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de preferência no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade contra a norma que restringe a isenção do imposto de renda apenas para aposentados que têm doenças graves. No documento, a Procuradora-Geral da República explica que, assim como os aposentados, os trabalhadores que sofrem de doenças graves, como o câncer, também têm um aumento no custo de vida por conta do tratamento. Com isso, eles têm o direito de serem beneficiados com a isenção do imposto de renda. A ação direta de inconstitucionalidade é contra uma lei aprovada há 30 anos que prevê a isenção de imposto de renda apenas para os aposentados que estão em tratamento de doenças graves. Para Raquel Dodge, essa norma vai contra os principais fundamentos da Constituição Federal, a igualdade e a proteção da dignidade humana. A ação deve ser julgada assim que os trabalhos no STF forem retomados. O filho do traficante Fernandinho Beiramar, Marcelo Fernando de Sá Costa, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva hoje à tarde, depois de uma audiência de custódia. Marcelo foi preso na última terça-feira, dia 1º de janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava em um veículo roubado com uma pistola e 3 carregadores. Segundo a decisão, a prisão preventiva é necessária, já que o pai é chefe do tráfico ligado à facção criminosa que age no Rio. Além disso, há indícios do envolvimento dele com um homicídio que aconteceu meia hora depois do roubo do carro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade do empresário Luiz Carlos Magno Silva, preso preventivamente por fraude em licitações. O empresário é acusado de atuar de maneira fraudulenta em licitações para prestação de serviços de transporte escolar nas secretarias estaduais de educação e em municípios do Piauí e do Maranhão, com preço superior e manipulação de resultados. Conforme o processo, Luiz Carlos Magno criava empresas em nome de laranjas, além de se associar com pessoas físicas e jurídicas para simular concorrência nas licitações e desviar dinheiro público de fundos do governo federal. Os investigados praticavam os crimes há pelo menos 5 anos, causando prejuízo aos cofres públicos de mais de 19 milhões de reais. A prisão foi decretada pelo juízo da 3ª Vara Federal do Piauí em agosto de 2018. Porém, 7 dias depois, uma liminar em habeas corpus garantiu a liberdade do empresário. Após o julgamento do mérito do habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o acusado foi novamente preso. Por isso, a defesa recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, decidiu manter a prisão, pois, segundo o magistrado, o empresário solto pode colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal e ainda voltar para a atividade criminosa, já que possui posição de destaque na organização. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso em habeas corpus do bispo José Ronaldo Ribeiro, acusado de desviar dinheiro de paróquias da Diocese de Formosa. A defesa queria a revogação das medidas cautelares que prevêem a proibição de sair da cidade, do país e o recolhimento domiciliar à noite.
Segundo as investigações, o bispo teria desviado o dinheiro da diocese para benefício próprio, em conluio, aliás, com outras pessoas. A segunda vara de Formosa decretou a prisão preventiva dele. O Tribunal de Justiça de Goiás revogou a prisão, mas aplicou as medidas cautelares. No STJ, a decisão foi mantida. Já no Supremo, o ministro Edson Fachin argumentou que não há nenhum ato da Justiça contrário à jurisprudência do STF, nem é caso de constrangimento ilegal. E no próximo bloco, na quarta reportagem da Retrospectiva 2018, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que trataram da disputa eleitoral de 2018. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. Em 2018, os brasileiros foram às urnas. A população acompanhou as propostas dos candidatos e pôde escolher os seus representantes. Durante as campanhas, as notícias falsas que circularam na internet chamaram a atenção. Muitas delas chegaram à justiça, assim como outros casos relacionados às eleições. Hoje, na quarta reportagem da nossa Retrospectiva 2018, veja os julgamentos ocorridos no STF envolvendo a disputa eleitoral. Foi marcado pelas eleições gerais no país. Os brasileiros definiram o novo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, distritais. Durante toda a disputa, tivemos que lidar com a circulação de várias notícias e ainda descobrir quais eram verdadeiras e as que apenas eram boatos. O debate sobre as fake news chegou ao STF. Ao invés de fake news, eu penso que nós deveríamos começar a usar o termo português notícia fraudulenta. É falso e fraudulento. Fraudulenta, é fraude. É uma notícia fraudada, dolosamente. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Uma concentração de informações negativas, talvez até a montagem, pode levar, sem dúvida nenhuma, a uma distorção. A lei eleitoral já havia proibido o uso de recursos para ridicularizar candidatos, mas em 2018 a Corte decidiu que censurar essas atrações é um risco para a liberdade de imprensa e de expressão. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Sobre regras eleitorais, o Supremo confirmou uma tradição de mais de 5 décadas de que o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar recursos contra a diplomação de políticos eleitos. E ainda, no caso de cassação, indeferimento do registro ou perda do mandato de prefeitos, os municípios podem realizar novas eleições. Eu pessoalmente acho que, ainda que a eleição custe dinheiro, a democracia tem seu preço, aqui parodiando o ministro Marco Aurélio, portanto, acho que o preço das eleições é o preço mínimo que nós devemos pagar. A mini-reforma eleitoral de 2015 estabeleceu que os partidos poderiam receber doações sem que o doador se identificasse. O Supremo barrou essa previsão ainda em 2015 em decisão provisória. Em 2018, a proibição foi mantida e agora, definitivamente, doação oculta, para a maioria dos ministros, vai contra a transparência e moralidade do processo. Ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, faz relembrar os antigos arcana imperii, responsáveis pela prática e celebração
de um inadmissível culto ao mistério que já prevaleceu em nosso país, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais e que elegem, nessa condição, os atores políticos que disputam acesso a mandatos eletivos. Para mim, quando a lei se refere à transferência do partido, não cola essa transferência a necessidade de um candidato que recebe o numerário ter que indicar a origem do dinheiro. Agora, se ele receber diretamente doação, é outra coisa. O STF também decidiu derrubar outro artigo da mini-reforma eleitoral que previa o voto impresso nas eleições de 2018. A medida, para os ministros, colocaria em risco o sigilo do voto. Mudanças ou rupturas abruptas do modelo em curso tendem a produzir, isto sim, consequências indesejadas, de alto risco e, a mais das vezes, imprevistas. Já a resolução do TSE, que impedia o uso de telemarketing por partidos e candidatos nas campanhas eleitorais, foi mantida pelo STF. E todos aqueles que tiveram o título cancelado por não fazer a biometria não puderam votar. Permitir a igualdade entre mulheres e homens que disputam cargos eletivos. Foi com essa intenção que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em março de 2018 que os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas femininas. O tema voltou à corte em outubro, quando o STF liberou para as eleições os recursos acumulados em anos anteriores. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. Os recursos financeiros de anos anteriores, acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos, sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018. E amanhã, no último dia da nossa retrospectiva 2018, vamos mostrar os casos relacionados à economia que entraram na pauta do Supremo Tribunal Federal. Você vai ver também a posse dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux como presidente e vice-presidente da Corte, além de uma homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Decisão do STJ, uma entidade de previdência privada não pôde descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor de empréstimo feito por segurado falecido, ainda que essa condição esteja prevista em contrato. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso de uma entidade previdenciária que pretendia reverter decisão de primeira instância que impediu o desconto dos valores devidos pela segurada falecida do pecúlio a ser pago aos seus beneficiários. Após a celebração do contrato de previdência complementar, a segurada firmou um acordo com a entidade, dando em garantia, caso não quitasse a dívida em vida, o valor do benefício contratado. Segundo a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, a vontade manifestada pela participante ao contrair o empréstimo e oferecer o pecúlio em garantia não vai além da morte dela, porque essa obrigação não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários. A relatora citou doutrina segundo a qual segurado e beneficiário não podem ser a mesma pessoa e, assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, este não está sujeito às dívidas do segurado. Tampouco se considera herança para qualquer efeito. O Link CNJ desta semana vai mostrar uma reportagem especial sobre o ENATJUS, uma ferramenta que ajuda o juiz a tomar decisões relacionadas à saúde.
Vamos ver também uma entrevista do conselheiro Arnaldo Rossepian sobre a judicialização da saúde. E ainda o programa mostra as últimas notícias do CNJ. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. Em instantes, o aumento no número de infrações por falta de cadeirinhas para transporte de crianças nos carros. Nós temos muitas infrações acontecendo, infelizmente, tanto nas vias urbanas como nas rodovias. Maus tratos contra crianças e adolescentes. Qualquer tipo de violência psicológica ou física em relação às crianças é considerado maus tratos. E se for uma coisa recorrente, se torna tortura. Pelo fato da criança e adolescente demorar mais para compreender essa violência, o que é uma violência, isso poucas vezes chega de fato nos órgãos de proteção, como é o caso do Conselho Tutelar. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Preservar a natureza é simples. Simples como criar minhocas na terra. O meio ambiente por inteiro desta semana revela que o solo é tão importante quanto a umidade necessária para a germinação de sementes, aliada à luz do sol. Todo cidadão tem direito à justiça. Tem direito à dignidade. Tem direito à cidadania e à defesa dos seus direitos. Assistência jurídica integral e gratuita. Procure um defensor público federal. A justiça ao alcance de todos. Nessa época do ano, de férias, verão, as viagens estão a todo vapor. E geralmente as crianças vão junto. Os pais devem ficar atentos aos documentos para o embarque. Enfim, férias. Muitas vezes é o momento mais esperado, como é o caso dessa família de Roraima que viaja todos os anos. Eles estão passando por Brasília depois de viajar quase 20 dias com a pequena Liz, de 6 anos. Um momento esperado para a gente no descanso, né, da gente, e a gente tenta para passear, relaxar a mente, né, que a gente passa o ano inteiro trabalhando sem folga às vezes, né, passa o mês inteiro trabalhando e aí final do ano a gente tenta. Eles são precavidos e costumam viajar com 2 documentos da filha, a certidão de nascimento e a identidade. Dessa vez, no meio da viagem, eles perderam um dos documentos. De Boa Vista para cá, né, eu perdi minha carteira, mas aí eu estava com a certidão, fui ao aeroporto, disse que a certidão poderia viajar como ela tem 6 anos, né, e aí eu vim de certidão. Não importa para onde vai, na hora de embarcar tem que estar com a certidão de nascimento original ou cópia autenticada do menor. No caso de Liz, se tivesse perdido a certidão de nascimento, ela poderia embarcar com a identidade ou o passaporte com a validade em dia. O documento substituto deve comprovar a filiação ou vínculo com o responsável com quem viaja. Quando for necessária autorização judicial, os responsáveis devem solicitar na Vara da Infância e da Juventude mais próxima de casa. Em alguns lugares, o juizado funciona em aeroportos e rodoviárias. E apesar do recesso judiciário, a Vara da Infância mantém em regime de plantão. As autorizações aqui na Vara da Infância ela tem uma validade de 90 dias. O que não impede a pessoa que venha com uma semana, um mês e providencie essa autorização para não ter nenhum problema no embarque. E a Polícia Federal divulgou hoje o balanço da Operação Ano Novo realizada em todo o país. Os dados, apontam o aumento das infrações por falta de cadeirinhas para transporte de crianças. De acordo com a lei, crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro. Em 2008, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, editou uma resolução definindo as regras de segurança.
Até 1 ano de idade devem ser transportadas em bebê conforto e de costas para o motorista. Entre 1 e 4 anos, as crianças devem usar a cadeirinha. De 4 a 7 anos, assento de elevação. Crianças entre 7 anos e meio e 10 já podem utilizar o cinto de 3 pontas. Nesse caso, devem ser respeitados o peso e a altura da criança. Vale lembrar que os carros de passeio e veículos escolares precisam seguir essas regras. São pessoas que ainda estão em formação e qualquer impacto, mesmo em baixas velocidades, pode causar acidentes graves com as crianças, principalmente se esse impacto for frontal ou capotamentos, onde o risco da criança ser arremessada do veículo é muito grande. São nas rodovias onde acontece o maior número de imprudência, segundo os órgãos fiscalizadores. Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 300 motoristas transportando crianças sem os itens obrigatórios de segurança. Em 2018, esse número aumentou para 1.038. Quando você é flagrado fazendo transporte de criança sem os itens, que seja bebê conforto, ou a poltrona de elevação ou o assento de elevação, você tem a caracterização da infração penal, você tem a multa e você tem também a retenção do veículo. Então, pode ser que o juiz do caso considere isso uma forma de negligência paterna, por exemplo. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente aí quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu os efeitos de liminar que impedia as empresas Oi, Oimóvel, Telemar, Norte-Leste de participar de licitações sem apresentação de certidões negativas fiscais. As empresas estão em processo de recuperação judicial e alegaram que, se continuassem impedidas de prestar serviço em todo o país por conta de certidão negativa, teria um rombo de 960 milhões de reais. Na decisão, o ministro João Otávio de Noronha entendeu que a liminar ia contra o interesse público e geraria grave lesão à economia. Já no STF, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a eficácia de lei do Estado de Goiás, que incluiu o pagamento de pessoal inativo nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. A alegação foi de que os estados e o Distrito Federal não podem mudar as regras de despesas estabelecidas em lei federal. E uma lei estadual que prevê a inclusão de gastos com aposentados nas despesas classificadas como manutenção e desenvolvimento do ensino teve manifestação de inconstitucionalidade pela PGR. A lei é do Estado de São Paulo. Em petição encaminhada ao Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, avaliou que a norma afronta a Constituição por usurpar competência exclusiva da União. A ação ainda não tem data prevista para ser analisada pelo STF. Ainda sobre São Paulo, a Justiça manteve decisão para que a SP Trans conceda isenção tarifária nos transportes coletivos a um homem que tem deficiência em um dos olhos. A isenção deve ser dada por meio de concessão do bilhete único. O entendimento é de que o homem comprovou a deficiência e, por isso, tem direito ao benefício de passe livre, previsto tanto em lei estadual quanto em lei municipal. O giro fica por aqui, você em casa já sabe, né? Para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica? Obrigada, Fernanda. E antes de encerrar, vamos mostrar os resultados da usina fotovoltaica do Tribunal Superior Eleitoral. Inaugurada em 2017, a usina gera uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$1 milhão por ano. A sustentação dos módulos e a estrutura são ancoradas em blocos de concreto. Essa cobertura tem aproximadamente 10 mil metros quadrados de área. Eram 3.080 placas. A usina fotovoltaica, ela vai depender sempre da capacidade da célula que você está adquirindo. Então, se você compra uma célula com pouca absorção, você vai ter um retorno menor.
mais barata, mas ao mesmo tempo menor. Se você compra uma célula de mais absorção, com uma tecnologia embutida maior, você tem um custo inicial maior, mas o seu retorno, da mesma forma, é mais rápido. A usina gera 20% da energia do prédio. Ela mesma, em pouco tempo, se paga e começa a gerar essa economia para o tribunal. A gente imaginou esse retorno por volta de 5 a 6 anos ali. Ele vai pagar os 5 milhões e 700 mil reais que ele custou e vai gerar 35 milhões além do que ele gastou, do que ele investiu, no investimento. Na nossa usina não houve a contratação de banco de bateria, que normalmente isso encarece muito a contratação. O sistema de monitoramento ele fica acima do prédio, então o ar-condicionado está ligado, está todo mundo trabalhando, o consumo está lá em cima, a usina está produzindo lá em cima. Você recebe essa energia e você já a utiliza. Aí chegou no final do dia, está desligando os computadores, o consumo está diminuindo, aí a usina também vai diminuindo. Essa sala aqui a gente compartilha com o pessoal da manutenção do prédio e aqui fica a nossa estação, uma das estações do sistema de monitoramento da usina fotovoltaica. Lá fica o que seria, digamos assim, a unidade principal de controle. Mas a gente tem uma unidade replicada aqui em cima. Nessa sala a gente monitora também. Há uma previsão de estações, estação chuvosa, estação de sol, né? Então tudo isso aí é previsto, a questão de sujeira, a questão de... Tudo é previsto no programa e a gente observa. Então, às vezes tem uma sujeirinha, passarinho faz algumas coisas lá e aí a gente tem que ficar lavando, observando. A gente tem um contrato de manutenção que é renovável anualmente. Tem manutenções, mas são muito poucas. Está todo mundo querendo fazer e a gente quer ajudar. A gente abraçou como algo que fosse pioneiro, que fosse levar essa semente para toda a administração pública, para os TRS também. Eu vi aqui Câmara dos Deputados, Senado, GDF, os TRS, vários TRS, todo mundo vem aqui dar uma olhadinha. O pessoal sai de boca aberta e quer voltar. Um bom exemplo, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.